Bom, galera, muito boa tarde. Muito boa tarde, sou o professor Hernandes, da disciplina de Química, segundo ano A, segundo ano B, segundo ano C. Hoje a gente vai tratar aqui da introdução do conteúdo de Química para vocês. Eu vou tentar estar gravando essa aula, espero que vocês assistam, porque as listas, as atividades que eu vou elaborar, também vai ser em cima disso, em cima dessas aulas, ok? Vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Vou voltar aqui. Bom, então, aqui é só a introdução, né? Como eu já falei, sou professor das disciplinas de Química da Unidade Escolar Antônio Daromir. Espero que vocês aproveitem. Aqui é só uma imagenzinha do que trata o conteúdo, né? Nós vamos tratar basicamente das soluções. Então, vamos lá. O que são soluções? Soluções, gente, são misturas homogêneas. Misturas homogêneas que são compostas de duas ou mais substâncias. E aqui eu preciso que vocês entendam o que é essa mistura homogênea e como é que é feita essa composição. Gente, uma mistura homogênea é aquela que só tem um aspecto visual. A gente só consegue ver um tipo de coisa. Na verdade, quando se dissolve uma na outra. Se vocês observarem aqui eu tenho um becker, uma vidraria de laboratório, onde eu tenho óleo e água. Se a gente observar, o óleo não se mistura com a água. Né? Todo mundo sabe disso. O óleo não se mistura com a água, não dá certo com ela. Então é o seguinte, aqui eu consigo ver o óleo e consigo ver a água. Mas vamos imaginar o seguinte, numa solução que é uma mistura homogênea, se eu adicionar um pouco de sal em um copo de água e mexer, a gente vai observar, a gente não vai conseguir ver o sal, esse sólido que se dissolveu na água. Então, isso é que caracteriza uma solução, uma mistura homogênea. É aquela que só tem um aspecto visual. Eu não consigo ver o sal que está dissolvido aqui. O contrário daqui, né? Eu consigo ver o óleo e consigo ver a água. Então, a solução é uma mistura homogênea. Vamos lembrar disso. Só é solução se for uma mistura homogênea, se tiver apenas uma fase. E ela é composta de dois ou mais componentes. Aqui, só para a gente falar um pouco, quando a gente trata da solução, gente, na química, a gente tem uns nomes específicos para cada substância, dessa que fez a solução. Por exemplo, o sal é chamado de soluto, a água é chamado de solvente. Inclusive, a água é chamada de solvente universal. Né? A água se polui muito fácil. Né? Às vezes a gente diz que o rio está poluído, mas a água que se polui. Tem uma capacidade muito grande de dissolver uma grande quantidade de substância. Por isso que ela é considerada solvente universal. Nas soluções, nós temos que entender outra coisa. Gente, as soluções, ela não existe só na fase líquida. Nós temos soluções sólidas, líquidas e gasosas. No nosso estudo, que nós vamos estudar, basicamente, vai ser as soluções líquidas. É o que vai interessar mais para a gente. Então, aqui eu só tenho um exemplo aqui, né? Aqui é um instrumento musical, um saxofone. Ele é feito de latão, é uma liga metálica. Então, é uma solução sólida. Aqui você tem a imagem aqui do tubarão, mas o que eu quero mostrar, na verdade, é que o tubarão vive no oceano. Né? Então, os oceanos, os mares, eles são soluções também. É uma mistura de vários sais dissolvidos na água. E aqui o planeta Terra, graças ao nosso planeta Terra, que a gente vive tranquilo, né? Se fosse lá em Marte, não dá para viver, em Mercúrio. Então, aqui, só para mostrar, gente, que o gás também é uma solução, certo? Só que é uma solução gasosa, como o próprio nome diz. Então, nós temos soluções sólidas, líquidas e gasosas. Só reforçando, a gente vai dar mais atenção aqui às soluções líquidas. Como eu já falei, a gente já falou do que era o soluto e o solvente, né? Só para que vocês entendam, quando eu preparo uma solução, por exemplo, de água e sal, o soluto é o sal. É a substância que vai estar em menor quantidade. Já o solvente, que vai ser a água, nesse caso, ela vai estar em maior quantidade. Então, basta a gente saber disso. O soluto está presente em menor quantidade, geralmente, e o solvente em maior quantidade. Falar um pouquinho da solubilidade das substâncias. Gente, dizer que uma substância é solúvel
é dizer que ela se dissolve em outro, ela tem a capacidade de se dissolver em outro. Por exemplo, o sal de cozinha, a gente sabe que ele é solúvel em água. Lógico que não em grande quantidade, né? E é disso que a gente vai tratar agora. Existe uma determinada quantidade que ele se dissolve na água. Se ultrapassar isso, já muda o conceito, por exemplo. Então, solubilidade é quando a substância se dissolve no outro. Por exemplo, eu mostrei ali no início que o óleo não se dissolve na água. Então, o óleo é uma substância insolúvel em água, ao contrário do sal de cozinha. Vou falar um pouquinho aqui do coeficiente de solubilidade. O que é isso? Gente, a máxima quantidade de sal de cozinha, NaCl, é sal de cozinha, viu? É o cloreto de sódio. Vocês passaram pelo primeiro ano já viram isso. A máxima quantidade de sal que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, isso a 20 graus Celsius, são 36 gramas. Então, 36 gramas é a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, aproximadamente 100 ml, a 20 graus Celsius. Então, isso é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Toda substância tem o seu coeficiente de solubilidade. Toda substância que seja solúvel, estou falando. Principalmente os sais. Então, todos os sais, eles têm uma quantidade determinada que pode ser dissolvido numa determinada quantidade de água, de solvente, por exemplo. Então, a máxima quantidade para 20 graus em 100 gramas de água é 36 gramas desse sal de cozinha. Baseado nisso, a gente pode classificar as soluções em soluções insaturadas ou não saturadas, soluções saturadas e soluções supersaturadas. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Para a gente falar um pouquinho da solução insaturada, quando ela é insaturada, quando é que ela vai ser insaturada? Veja que aqui em cima eu coloquei que a máxima quantidade de sal que eu consigo dissolver em 100 gramas de água é 36 gramas. Então, vamos fazer uma hipótese aqui. Um pequeno experimentozinho aqui. Eu tenho aqui um becker com 100 gramas de água a 20 graus, exatamente seguindo o coeficiente aqui, ó. E aí eu jogo 15 gramas de sal e dissolvo aqui nessa quantidade de água. Será que eu vou conseguir dissolver esses 15 gramas de sal em 100 gramas de água nessa temperatura? Vou. Por que eu vou? Porque eu consigo dissolver no máximo, 36 gramas. Se eu estou jogando só 15, todo o sal vai ser dissolvido. E ainda vai estar abaixo de 36. E isso é o que a gente chama de solução insaturada. Beleza? Já a solução saturada é aquela que está exatamente de acordo com o coeficiente de solubilidade. Como para o sal de cozinha é 36 gramas, 100 gramas de água a 20 graus, veja que é importante, estou frisando essa temperatura. Então, eu coloquei 36 gramas aqui em 100 gramas de água. Vai dissolver? Vai. Está exatamente no limite. 36 gramas é o coeficiente de solubilidade, a máxima quantidade de sal que eu consigo dissolver nesses 100 gramas de água. E aqui ela está exatamente de acordo com o coeficiente de solubilidade. Isso é o que caracteriza uma solução saturada. Agora, se pelo contrário, eu jogar 50 gramas desse sal em 100 gramas de água nessa mesma temperatura, boa parte do sal vai se dissolver, mas outra parte não. Por quê? Porque essa quantidade de água aguenta dissolver no máximo 26 gramas, não aguenta dissolver 50. Então, boa parte vai ficar aqui no fundo, né? Vai se precipitar, que é o que a gente chama. E aí a gente chama isso também de precipitado, ou corpo de fundo, ou corpo de chão. Então, essa é uma solução saturada com corpo de fundo. Ela é saturada com corpo de fundo. Ela extrapolou já. Já a solução supersaturada, ela é interessante. A quantidade de soluto dissolvido é superior àquela indicada pelo coeficiente de solubilidade, nas condições normais. Agora vamos ver uma coisa interessante. Eu peguei essa solução saturada com o corpo de fundo, aqueci. Quando eu aqueci a 80 graus Celsius, todo esse salzinho que estava aqui sem se dissolver, se dissolveu. Beleza, uma solução saturada. Nessa temperatura aqui, né? Se eu deixar essa solução esfriar até 20 graus, ela vai ser chamada de solução supersaturada. Por quê? Porque a máxima quantidade que eu dissolvia não era 36, mas como eu aqueci até 80, esse sal se dissolveu. Mas está além do valor do coeficiente de solubilidade, que é 36 gramas. Qual é a diferença, qual é o problema dessa solução supersaturada? Ela é instável. Qualquer agitação que eu fizer aqui,
todo o resto do sal nessa temperatura vai se precipitar novamente. Ou se eu adicionar um pouquinho de sal também, aqueles 14 gramas que não se dissolveu, que se dissolveu, ele vai se precipitar novamente. Então, essa caracteriza uma solução supersaturada. Ela está além do coeficiente de solubilidade em condições normais, que teria nas condições normais. Então, eu vou deixar aqui esse vídeo gravado, vocês vão no WhatsApp depois me mandar alguma dúvida se tiverem em relação a isso, se não tiver ficado claro. Gente, aqui é só para mostrar um gráfico da curva de solubilidade de um determinado sal. Esse aqui não é o sal de cozinha, esse aqui é o cloreto de amônio, é um outro sal, mas também estou usando 100 gramas de água. Veja só que a solubilidade dele aumenta à medida que aumenta a temperatura. Isso não é sempre que ocorre, viu? Nem sempre a temperatura aumenta a solubilidade de uma substância. Então, se a gente observar aqui nessa tabela, essa primeira coluna, a temperatura ela está indo de 20, 40, 60, 80. Então, a temperatura está aumentando. O que está acontecendo com o coeficiente de solubilidade desse sal? Também está aumentando. Então, isso aqui caracteriza que o aumento da temperatura leva ao aumento na solubilidade nesse sal específico aqui. Então, basta a gente ver, a 20 graus eu dissolvo 37,2, a 40 graus 45,8. Está aqui na tabela, está na tabela, está no gráfico. Então, é só para mostrar aqui essa curva, essa reta, quer dizer, essa reta, ela mostra que o aumento da temperatura eleva a solubilidade desse sal, cloreto de amônio. Aqui sim, aqui é só uma questãozinha que eu coloquei para a gente discutir um pouco sobre as curvas de solubilidade. Já falei o que era a solubilidade, aqui é só para a gente entender as curvas de solubilidade. Então, aqui diz o seguinte, o gráfico representa as curvas de solubilidade das substâncias A, B e C. Não diz que substância é, substância qualquer, em 100 gramas de água. Com base no diagrama, vamos tentar responder essas perguntas aqui. Letra A. Qual das substâncias tem a solubilidade diminuída com o aumento da temperatura? Gente, se a gente observar a substância A, veja só como é que é o gráfico dela, um gráfico decrescente, né? Curvazinha decrescente aqui. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Então, ó, se eu passei de 20 graus a 20 graus, a 20 graus, eu consigo dissolver 60. A 40 graus, eu consigo dissolver 40. Veja que já diminuiu. 20 graus, eu consegui dissolver 60. À medida que eu aumentei a temperatura, caiu para 40. Então, a curva que tem, a substância que tem a solubilidade diminuída com a temperatura é a substância A. Está claro no gráfico, né? Todas as outras, a B e a C, à medida que eu aumento a temperatura, a solubilidade também aumenta. Letra B. Qual a máxima quantidade de ar que conseguimos dissolver em 100 gramas de água a 20 graus? Veja que ele está perguntando da substância A. Qual a máxima quantidade de ar que conseguimos dissolver a 20 graus? Basta eu ir a 20 graus na substância A. 20 graus não está aqui? Aí eu vou lá na substância A. Bato bem aqui em cima da curva. A máxima quantidade que eu consigo dissolver em 100 gramas de água é 60 gramas desse sal. Dá para ver claramente. 20 graus, 60 gramas. Então, essa é a quantidade máxima. Letra C. Considerando apenas as substâncias B e C, qual delas é mais solúvel em água? Gente, apenas as substâncias B e C. Eu posso escolher qualquer temperatura aqui nesse caso. Eu vou escolher a temperatura de 40 graus. A 40 graus, a substância B, eu consigo dissolver 40 gramas a 40 graus. Nessa mesma temperatura, já que estou analisando a solubilidade, nessa mesma temperatura, a 40 graus, eu consigo dissolver de C 20 gramas. Então, considerando apenas a substância B e C, qual delas é mais solúvel? Claramente a substância B, né? Porque numa determinada temperatura eu consigo dissolver uma quantidade maior de B do que da substância C. A 40 graus, por exemplo, 40 gramas, a 40 graus de C, 20 gramas. Se eu considerar aqui a 60 graus, por exemplo, 60 graus de B eu consigo dissolver 80, a 60 graus de B entre 20 e 40. Então, a substância B não é a mais solúvel. Estamos terminando aqui a aula, gente. Eu disse que ia ser uma aula rápida. Eu não quero que fique cansativo também. Vamos tentar classificar as soluções de acordo com alguns critérios aqui também. Porque logo, logo, a gente vai estar vendo a concentração das soluções. Só antes que eu passe para isso, só dar um pequeno conceito aqui, falar um pouquinho disso aqui. Gente, nós temos dois tipos de solução.
nós temos uma solução concentrada e uma solução diluída. Quando é que a solução é concentrada? Quando eu tenho muito soluto em relação ao solvente. Quando é que eu tenho uma solução diluída? Quando eu tenho pouco soluto em relação ao solvente. Eu gosto de comparar isso aqui na sala de aula, falando do café. Quando é que o café é forte, gente? O café é forte quando é muito pó e pouca água. Quando é que o café é fraco? Quando é que ele é um chafé? É quando é pouco pó e muita água. Então, nesse caso, quando é muito pó e pouca água, ele é concentrado, ele está forte. Quando é que ele é diluído? Quando é que ele é fraco? Quando é pouco pó e muita água. Beleza? Então, essa é a diferença. Na próxima aula, a gente vai tratar exatamente das unidades de concentração. Quanto forte, quanto fraco é uma solução? Por exemplo, se eu quiser fazer uma solução de água e sal, e eu quiser uma determinada concentração, eu não quero nem muito forte, nem muito fraco, eu quero assim. Tem como a gente fazer. Isso aí vai ficar para a próxima aula, certo? Vou mostrar também como se prepara uma solução. Porque preparar uma solução em casa é fácil, mas no laboratório de química a gente tem que usar alguns equipamentos, tem que usar balança, tem que usar balão volumétrico, esse tipo de coisa vai ficar para a próxima aula, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Assista, vou mandar no WhatsApp. E essa aula, as listas, como eu falei, as atividades que eu vou elaborar, vai ser de acordo com essa aula aqui e as aulas da educação. Muito obrigado, boa tarde a todos.